Olá, tudo bom? Ultimamente você tem reparado a sua perna mais inchada, seu tornozelo, seus pés, principalmente para o fim do dia, quando você tira a meia, você vê que às vezes até fica uma marca de meia na perna, e às vezes quando você aperta essa pele da perna, a pele fica aprofundada e demora alguns segundos para voltar. Muita gente acha que isso pode ter a ver com a idade, às vezes calor, retenção de líquido, algum problema no coração, na circulação. Mas tem uma coisa muito importante que eu vou te falar aqui nesse vídeo, que quase ninguém explica, que tem a ver com a nossa segunda bomba da circulação. Nesse vídeo aqui eu vou te falar um hábito simples de 5 minutos que você pode começar a colocar em prática no dia a dia para te ajudar a reverter esse problema. E ele é 100% natural, você não precisa investir nenhum dinheiro nisso. E todo mundo fala que tem um ótimo resultado, você vai amar, fica até o final que você não vai querer perder. Antes de começar, eu quero saber de você agora, escreve para mim nos comentários. Normalmente a sua perna fica mais inchada. Tem gente que fala que normalmente bota o sapato de manhã, tá tudo bem, mas quando chega no fim do dia, se for um tênis, assim, quando vai tirar, vê até a marca do cadarço no pé, ou o pé fica ultra inchado com o formato do tênis mesmo, ou do sapato social, o sapato que utiliza, a meia marca a perna. Isso costuma acontecer ou não com você? Escreve para mim aqui embaixo nos comentários, eu vou adorar ver o seu comentário. Se você conhece alguém que sofre com isso, compartilhe esse vídeo, né? Muitas pessoas precisam saber dessa dica, que é tão simples e pode ajudar tanto. E se você gosta desse tipo de assunto, já deixa sua curtida no vídeo, isso me ajuda muito aqui no canal. É interessante a gente entender por que isso acontece, mas principalmente porque isso piora muito no período da noite. Ao longo do dia, uma pequena parte do líquido do nosso sangue naturalmente sai dos vasos e vai para o tecido. Isso é normal, isso é esperado. E esse líquido leva nutrientes, oxigênios, mas também leva substâncias inflamatórias, resíduos celulares, né? Os subprodutos do nosso metabolismo normal do dia a dia. Depois ele precisa voltar para a circulação. E quem ajuda ele a fazer isso são as veias, claro, né? Porque é onde o sangue caminha, mas também o sistema linfático, que é uma circulação paralela que a gente tem, e tudo isso é facilitado pelo movimento muscular. O problema é que o sistema linfático ele não tem uma bomba poderosa, assim como a gente tem o coração, né, no sistema sanguíneo, no sistema circulatório sanguíneo. Então, ele vai depender muito de uma contração muscular para que essa circulação de retorno linfático ocorra, principalmente do músculo da panturrilha. Agora imagina uma pessoa que passa o dia inteiro sentada, é muito sedentária. Tem gente que até fala assim, mas eu faço um exercício de manhã, eu faço 30 minutinhos de caminhada, mas depois passa o restante do dia inteiro sentado, trabalhando, ou em pé trabalhando, em uma situação mais parado mesmo, mais sedentária. O líquido começa a ficar mais acumulado e como muitas vezes, né, tem a questão de a pessoa estar sentada na mesma posição ou em pé na mesma posição, a gravidade acaba sendo implacável, porque ela piora muito isso, né? Tem a questão dela realmente ajudar a manter o sangue e os líquidos dentro dos tecidos que estão lá no pé, nas pernas, paradinhos lá. Então, ficar horas sentado ou horas em pé na mesma posição aumenta a pressão dentro dos vasos. E quanto maior for essa pressão, maior a tendência do líquido justamente extravasar para os tecidos. E é aí que o nosso corpo pode começar a dar sinais. Nem todo inchaço que a gente tem vai ser uma coisa normal ou simplesmente tem a ver com essa questão postural ou com uma questão da idade. Antes de eu te falar mais sobre isso, eu quero te alertar que pode ser um problema de saúde mais grave. Então, se junto com o inchaço da sua perna, se você normalmente não fica com a perna inchada, mas acordou um dia, no fim do dia, com a perna bem inchada, falta de ar, dor no peito, um cansaço extremo, dificuldade para respirar. Se você deita, piora isso, ganho rápido de peso de um dia para o outro, né? Ontem eu estava com 2 quilos a menos que hoje. Urina espumosa pode ser um problema mais grave no fígado, nos rins, no coração mesmo. Então, se foi um inchaço muito, proeminente e muito rápido, é importante que você procure uma emergência médica. E se você quer ajuda para emagrecer, para controlar o açúcar do sangue, para diminuir a inflamação, dá uma olhada na descrição aqui embaixo nos meus desafios de 10 dias. Para cada um desses objetivos tem receita, cardápio e todo dia uma orientação diferente. Todo mundo tá amando e acho que você vai gostar também. Eu vou deixar o link e eu te convido aqui embaixo para conhecer. Tem uma curiosidade também muito interessante que poucas pessoas fazem de associação, mas que tem muito a ver
com essa questão do inchaço também, que o inchaço pode atrapalhar até mesmo o nosso sono, isso é super importante. Muitas pessoas acabam acordando várias vezes à noite para urinar e não se ligam muito, né, o papel que o inchaço das pernas pode ter nisso. Porque esse processo às vezes começa horas antes de você ir deitar realmente, né? Quando a pessoa deita, parte desse líquido que foi extravasado para os tecidos dos pés, das pernas, que estava acumulado ali, como você está numa posição já horizontal, ele acaba retornando mais facilmente para a circulação, né? Não tem mais aquele impacto da gravidade. Então, muitas vezes, como ele retorna em grande volume para a circulação sanguínea, os rins percebem esse impacto no volume e estimulam o corpo a produzir mais urina. Então, parte das idas do banheiro noturnas para muitas pessoas pode estar a ver com esse líquido que foi acumulado nas pernas e nos pés ao longo do dia. Então, quando a gente consegue fazer essa dica que eu vou te falar de 5 minutos, pode ser que você comece a ter melhores noites de sono sem tantos despertares noturnos, essa sensação de realmente ficar com a bexiga cheia de madrugada. Esse hábito que é super importante você tentar colocar como uma rotina do seu dia a dia, e 5 minutinhos já ajuda muito a resolver, é o hábito de ativar o músculo da panturrilha. Porque quando a panturrilha contrai, ela literalmente comprime as veias da perna e ajuda a empurrar o sangue para cima, né, no sentido antigravitacional. É como se você apertasse um tubo de pasta de dente, você ajuda o líquido a subir de volta. E tem um protocolo bem simples que você pode fazer de 5 minutinhos, que faz muito sentido fisiologicamente. Principalmente se você passa muitas horas sentado ou em pé, né, como eu te falei. Então, 1 minuto, você fica na ponta dos pés e desce lentamente, tipo pé de bailarina para cima e para baixo. Se você tiver mais dificuldade, você pode até apoiar numa cadeira, não tem problema, e fica levantando e abaixando da ponta do pé na panturrilha. 2 minutinhos. Você pode fazer isso em pé ou até sentado, se você tiver mais facilidade, né? Na verdade, se for mais difícil fazer isso em pé, esse movimento em pé, você pode sentar e fazer, que é movimentar os tornozelos para cima e para baixo, rodando para um lado, rodando para o outro, uns 2 minutinhos assim. E depois 2 minutinhos dá uma caminhada dentro de casa. Simples assim, você já consegue ir ativando a sua panturrilha ao longo do dia, fazendo com que ela bombeie mais. Até mesmo se você quiser fazer isso em alguns intervalos, tipo de 1 em 1 hora no trabalho, de 2 em 2 horas, pode te ajudar mais ainda. Isso é muito bom, inclusive, também, se você vai ter um voo de avião, que você vai ficar muitas horas sentado. A gente sabe que o risco de acúmulo de sangue, né, de líquido nas pernas é maior. Então, esses protocolos são interessantes nesse sentido também. Claro que também eu não posso deixar de falar para você do impacto que a sua dieta pode ter, né, com relação ao acúmulo de líquido nas pernas. Eu sou nutricionista e a gente tem que lembrar do papel que a alimentação tem nisso tudo. Então, com certeza, o excesso de sódio, não só do saleiro que você coloca lá na sua mesa, ou do sal que você usou para temperar um bife ou feijão, mas principalmente dos alimentos ultraprocessados, porque são alimentos que são riquíssimos em sódio, e às vezes a gente não consegue quantificar realmente, né, quanto de sódio a gente está ingerindo no dia a dia. Então, quando você passa a diminuir o consumo de ultraprocessados e passa a limitar ativamente a adição de sal no preparo da sua alimentação, já te ajuda bastante. Lembra também que uma coisa que pode te ajudar a desinchar naturalmente é o consumo de potássio, porque no nosso corpo a gente tem o que a gente chama de bomba de sódio e potássio, em que quando você consome mais potássio de forma natural no abacate, no chocolate preto, na semente de abóbora, na água de coco, na banana, na batata, isso ajuda a pegar, a puxar o sódio que estava dentro da célula através dessa bomba que é mais ativa e excretar através da urina junto com a água. Então é uma ajuda muito importante. E além disso tem a questão da proteína, que ajuda não só na construção muscular, né, que vai ajudar no papel, obviamente, da contração da panturrilha e dos músculos da perna de uma maneira mais ampla, mas também na produção da albumina, que é uma proteína muito importante para manter o sangue dentro do vaso sanguíneo e evitar o excesso do extravasamento, como eu te falei. Então, manter uma boa ingestão de proteínas ao longo do dia, de uma fonte saudável, ovo, peixe, carne, frango, laticínios, é uma ótima opção para o seu dia a dia. Um outro ponto bem importante tem a ver com a hidratação, porque muitas pessoas pensam que se você já está com mais líquido no corpo, tem que cortar o líquido, consumir menos líquido, mas isso é justamente o oposto. Parece meio contraintuitivo, mas para você estimular o seu rim a funcionar, você tem que dar mais líquido para ele. Se você consome menos água,
com certeza vai piorar mais, o sangue fica mais grosso, a circulação fica dificultada. Então, se hidratar bem ao longo do dia é super importante. Normalmente, uma quantidade em torno de 2 litros em média para as pessoas funciona bem. Eu tenho um vídeo bem legal que eu falando de quanto de água a gente deve consumir de uma forma mais individualizada. Mas, obviamente, se você quer uma orientação específica sobre alimentação, sobre hidratação, sobre a sua alimentação, né, de uma maneira mais ampla, seus hábitos alimentares, converse com seu nutricionista ou seu médico aí da sua cidade. Tem outras coisas, além desse hábito de mexer mais as pernas, a panturrilha, caminhar e mexer nos tornozelos, que pode te ajudar, que obviamente é tentar caminhar diariamente, mexer mais as pernas de forma ativamente, evitar ficar muitas horas na mesma posição, seja em pé ou sentado, elevar as pernas por alguns minutos, isso é maravilhoso, principalmente no período noturno. Levantar as pernas acima da altura do coração ajuda muito nesse retorno venoso. E se você conseguir fazer isso algumas horas antes de você dormir, vai ser melhor para o seu sono. E fortalecer já a musculatura das pernas com exercícios de hipertrofia. Para algumas pessoas, as meias de compressão também ajudam muito, mas idealmente elas devem ser recomendadas por um profissional de saúde, porque existem diferentes níveis de compressão e para algumas pessoas com problemas de saúde pode haver até mesmo uma contraindicação. Então vale a pena sempre esse alerta, né? Então, o nosso corpo, ele realmente foi feito para se movimentar, né? A circulação das nossas pernas depende disso. O envelhecimento pode reduzir um pouquinho essa eficácia de retorno da circulação, seja por uma fragilidade capilar maior, as próprias portinhas que a gente tem dentro dos vasos podem ficar mais frouxas e com mais dificuldade. O estilo de vida moderno que a gente tem, né? Muito sofá, muita TV, ficar deitado na cama, ficar muito tempo parado, né? Prejudica isso também. Então, as pernas acabam pagando esse preço, né, dessa modernidade toda. Então, muitas vezes o inchaço não tem só a ver com a idade, tem a ver com a conjuntura também, né? Será que hoje em dia você está menos ativo do que você estava 20 anos atrás? Não é só o seu corpo, às vezes é a sua rotina. E vale a pena tentar mudar. Me conta nos comentários, então, se o seu inchaço piora mais para o fim do dia ou não. Dá uma olhada nos vídeos que eu deixei aqui embaixo separados para te ajudar. Se você conhece alguém que vai se beneficiar, já aproveita e compartilha. E não deixa de curtir, porque isso é super importante para mim. Até a próxima. Tchau, tchau.